Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto História Podcast. Eu sou o professor Elias Filho e nesse episódio o nosso tema é o Renascimento. Inicialmente vamos contextualizar o surgimento do Renascimento, situado ali na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Vamos analisar o próprio termo Renascimento para construir um conceito para esse movimento. Nós vamos conhecer ainda as suas principais características e o humanismo, como uma nova forma de pensar a humanidade. Vamos entender como o Renascimento influenciou e foi a base da ciência moderna. E, por fim, conversaremos sobre a arte do Renascimento, as inovações no campo artístico e os grandes expoentes, os grandes nomes da arte renascentista que entraram para a história com obras que atravessam gerações. Então, não perca tempo. Já prepara o teu caderno de anotações, pega a tua pipoca, porque em 15 segundos a gente começa. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail. pontohistoria@gmail.com. Fique agora com mais um episódio da nossa programação. Contextualizando o Renascimento. Muito bem, vamos lá. Para entender o Renascimento, primeiro é necessário que a gente compreenda como vivia, como que o mundo funcionava na Idade Média. Na Europa medieval, o clero católico ele administrava as escolas e as universidades. Para os clérigos havia um único caminho de compreensão da vida, que era o da fé, o da religião. Então, assim, o clero, o mundo medieval, defendia uma visão teocêntrica, ou seja, a vida deveria ser guiada pela crença na vontade de Deus, que era considerado o centro do universo. Mesmo os pensadores de uma corrente filosófica chamada de escolástica, que procuraram conciliar fé e razão, defendiam que a verdade absoluta estava na palavra de Deus revelada nas Escrituras. Então essa forma de ver o mundo, ela já não correspondia mais às transformações que estavam em curso, como a urbanização, a intensificação do comércio e o enriquecimento da burguesia. Então é nesse contexto que foram surgindo ideias que pretendiam renovar os estudos tradicionais por meio da valorização de outras áreas do conhecimento, como a história, a filosofia, a literatura, a retórica, a matemática. Surgia então na Península Itálica, nos finais do século XIV e início do século XV, esse movimento intelectual, esse movimento cultural que expressava o novo modo de pensar do ser humano moderno. E ele fica conhecido como Renascimento. A nova visão de mundo. Gente, diferente do que acontece normalmente no campo da história, em que os historiadores saem nomeando os fatos, os períodos, o termo Renascimento ele já era utilizado pelos próprios artistas da época para definir as suas obras, em contraposição à produção artística medieval. No entanto, a concepção de mundo divulgada pelos renascentistas trouxe algumas implicações. Primeiro, criou a ideia de que a Idade Média foi um período de atraso, um milênio de trevas durante o qual o conhecimento e a cultura da antiguidade clássica teriam desaparecido. No entanto, nós podemos já comprovar que essa concepção ela é equivocada. A cultura greco-romana ela continuou presente na literatura, nas teorias políticas, na educação, na filosofia, enfim, em vários setores da sociedade. Um outro problema decorrente dessa concepção é acreditar que qualquer expressão cultural
possa surgir fora de seu tempo. Ainda que os renascentistas desejassem fazer renascer a cultura greco-romana, eles criaram, na verdade, um estilo artístico que retomava alguns valores e procedimentos, da cultura greco-romana, mas que expressava algo novo, refletindo ali os indivíduos e a sociedade do final da Idade Média. Esses artistas eram pessoas do seu próprio tempo, viviam no mundo em que as ideias religiosas do cristianismo ainda tinham muita força, enquanto novos valores, grupos sociais, conhecimentos, atividades econômicas surgiam e se desenvolviam rapidamente. Humanismo. Bom, o período de grandes transformações pelo qual passava a Europa propiciou a origem de uma nova forma de pensar, que era o humanismo, um movimento intelectual do Renascimento que surgiu nos centros urbanos mais prósperos da Península Itálica. O humanismo voltava para a busca do conhecimento sobre o ser humano e a natureza por meio da investigação, da observação, da crítica, valorizando a razão e o raciocínio lógico. Os humanistas, pessoal, eles questionavam a submissão das pessoas, a devoção religiosa como um centro da existência e a vida contemplativa, que eram características da época medieval, e apoiavam, em contrapartida, uma postura mais ativa, mais inventiva, mais observadora e capaz de usufruir desse mundo, de usufruir desse tempo. Então, em substituição à visão teocêntrica, os humanistas defendiam a visão antropocêntrica, ou o antropocentrismo, que colocava o ser humano no centro do universo. O homem, no lugar de Deus, deveria ser a medida de todas as coisas. No entanto, ao contrário do que muitos possam pensar, os humanistas não eram ateus, embora defendessem a busca da verdade por meio da investigação e da reflexão racional. Na maioria deles eram deístas, acreditavam em Deus, mas abominavam os rituais religiosos, a própria igreja. Então observe, por exemplo, como o poeta inglês William Shakespeare, que viveu de 1564 a 1616, na sua famosa obra Hamlet, expressou essa nova visão sobre o ser humano, em um trecho que ele fala assim: que obra-prima o homem, quão nobre pela razão, quão infinito pelas faculdades, como é significativo e adorável na forma e nos movimentos, nos atos quão semelhantes aos anjos, na apreensão como se aproxima aos deuses, adorno do mundo, modelo das criaturas. O espírito científico. Olha, os estudiosos renascentistas, eles buscavam explicar o mundo por meio da observação e da experimentação, do cálculo, do método, do rigor científico. Com base nessas concepções, realizaram muitas descobertas e inovações técnicas. Nos campos da matemática, da física e da astronomia, se destacaram Nicolau Copérnico, Johannes Kepler e Galileu Galilei. Nicolau Copérnico era um astrônomo polonês que contestou a teoria geocêntrica, elaborada pelo grego Ptolomeu e reafirmada pela Igreja Católica, segundo a qual a Terra era o centro do universo. Ao contrário dessa teoria, ele defendeu a teoria heliocêntrica, de acordo com a qual o Sol era o centro de tudo e a Terra e os demais planetas giravam em torno dele. Johannes Kepler era um astrônomo e matemático alemão. Ele dedicou-se à observação do planeta Marte e descobriu que os planetas descrevem órbitas elípticas em vez de circulares, como se acreditava até naquele momento. Ele também vai elaborar as leis sobre o movimento dos planetas. Temos ainda Galileu Galilei, que era astrônomo, matemático e filósofo. Galilei era italiano e foi responsável por aperfeiçoar a luneta, instrumento que lhe permitiu descobrir as luas de Júpiter,
os anéis de Saturno, as fases de Vênus e as dimensões da Via Láctea e do Sistema Solar. Por meio de suas observações, ele confirmou a teoria heliocêntrica elaborada por Copérnico. A difusão de novas ideias. Bom, até a primeira metade do século XV, os livros eles eram manuscritos, geralmente por monges copistas, o que limitava e encarecia muito a produção. Além disso, uma grande parte dos livros ficava guardada nas bibliotecas de mosteiros, o que dificultava a difusão do conhecimento. Essa situação começa a se modificar em 1450. Quando o alemão Gutenberg, Johannes Gutenberg, que viveu de 1398 a 1468, ele vai desenvolver, a partir de um modelo chinês, a prensa de caracteres móveis, feitos de chumbo. A prensa era uma máquina que comprimia em uma superfície os tipos alfabéticos que eram embebidos em tinta e assim formavam um texto. O invento vai permitir a agilização e a reprodução de livros em grandes quantidades. Isso vai baratear o custo e permitir que essas novas ideias humanistas fossem difundidas para várias regiões da Europa. Vale ressaltar, porém, que o uso da prensa somente se tornou hegemônico no século XIX com a produção industrial de livros. Mas apesar dessas inovações, a criação e a difusão de novas formas de pensar foram tarefas muito difíceis nesse período. Isso porque muitas dessas ideias, como por exemplo a teoria heliocêntrica, eram consideradas subversivas em relação à doutrina da Igreja. Então, ao questionar as verdades estabelecidas, muitos pensadores e cientistas foram excomungados, perseguidos, torturados e até mesmo condenados à morte. Giordano Bruno e Miguel Servet, por exemplo, foram queimados vivos pela Inquisição. Galileu foi repreendido pela Igreja e teve de negar as suas descobertas para poder escapar da condenação à fogueira. Mas mesmo com a censura da Igreja, as novas ideias continuaram a florescer. Entre os pensadores renascentistas, estabeleceu-se uma rede de apoio, de trocas de ideias, de descobertas, de formação de discípulos e de incremento do ambiente universitário. A arte do Renascimento. Então, como já pudemos perceber nesse breve espaço de conversa, o pensamento humanista ele se expressou nos estudos de astronomia de Galileu e de Copérnico, na literatura de Shakespeare, na química e na medicina de Paracelso, entre outros pensadores desse período, mas foi principalmente nas artes visuais do Renascimento que o humanismo manifestou o potencial sensível do ser humano e a sua capacidade de representar o mundo. A Península Itálica foi o berço desse movimento e também foi o local onde ele atingiu o seu maior esplendor. A riqueza proveniente das atividades comerciais e bancárias permitiu a formação de uma burguesia próspera e orgulhosa do seu poder, que passou a financiar o trabalho de pintores, escultores e arquitetos. Então, nós estamos falando do mecenato. Ao atuar como mecenas, ou seja, protetores e patrocinadores dos artistas, esses ricos burgueses tinham um duplo objetivo: exibir a sua riqueza e o seu prestígio e imortalizar a sua própria figura. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Você está ouvindo Ponto História, a estação do conhecimento. Inovações da arte renascentista.
Os artistas renascentistas, eles se inspiravam nos valores humanistas e dessa forma eles passaram a destacar em suas obras a natureza, os animais e principalmente o ser humano. A mitologia e os personagens bíblicos que mostram a síntese da religiosidade cristã com a cultura pagã greco-romana eram temas recorrentes em sua arte. Para os renascentistas, a função principal da obra era recriar a realidade e a natureza, proporcionando assim prazer ao observador por meio da beleza e da perfeição na representação das formas. Para isso, eles introduziram a paisagem e desenvolveram estudos para reproduzir a expressividade das figuras humanas. Os avanços técnicos da arte renascentista foram obtidos graças aos estudos de matemática, física, geometria e óptica. Dessa forma, o artista passou a assumir progressivamente o papel de cientista das artes. A valorização do mundo terreno e natural também levou os artistas do Renascimento a retomar na edificação de palácios e igrejas as linhas retas, as colunas, os arcos, característica das construções greco-romanas. A aliança entre humanismo e ciência definiu uma característica geral do Renascimento, que foi o universalismo. Tinha como base a visão de que o ser humano deveria desenvolver todas as áreas do saber, assumindo a atitude de um sábio, capaz de se posicionar ativamente num mundo dinâmico e em transformação. A pintura renascentista. Na pintura, pessoal, os renascentistas desenvolveram diversas técnicas inovadoras para poder atingir a beleza, o realismo, a perfeição. A composição em pirâmide, por exemplo, foi utilizada para transmitir harmonia e equilíbrio, para direcionar o olho do observador. Ao destacar a paisagem em suas obras, os artistas empregaram a técnica da perspectiva, que criava a sensação de profundidade e volume ao representar os objetos em uma superfície plana. Para que você possa desenhar aí na sua mente esse exemplo, pense como era, por exemplo, a arte egípcia. Todo aquele cenário desenhado em primeiro plano. Agora imagine a ideia de perspectiva quando você olha um quadro com uma janela e um horizonte atrás com montanhas, o gado pequeno lá no pasto, o sol ainda por trás de forma menor, tudo dentro da mesma tela, mas com perspectivas diferentes. Então, o aumento ou a diminuição do tamanho do objeto representado transmite essa ilusão de estar mais próximo ou mais distante do observador, o que confere à pintura uma realidade tridimensional. Uma outra inovação foi a técnica de luz e sombra, que permitiu o uso das cores, dos tons e dos meios tons para representar as cenas, as emoções, os movimentos. Vários artistas renascentistas se destacaram e são admirados até os dias de hoje. Um deles é Sandro Botticelli, que entendia a arte como uma representação espiritual, religiosa e simbólica. Ele dedicou-se aos nus e aos temas religiosos e mitológicos, além de pintar quadros e retratos encomendados por famílias burguesas. Outros expoentes do Renascimento. Bom, entre os principais expoentes da arte renascentista na Península Itálica, além de Botticelli, nós podemos destacar Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio e Tiziano. Leonardo da Vinci, talvez seja o mais conhecido, é considerado o maior exemplo do homem universal. Ele foi pintor, escultor, matemático, arquiteto, engenheiro e inventor.
Por meio da dissecação de cadáveres, ele realizou diversos desenhos anatômicos. Entre suas invenções, que quase nunca saíam do papel por não ter tecnologia disponível naquela época para sua concretização, nós temos o salva-vidas, o paraquedas, a bicicleta e até um protótipo de helicóptero. Michelangelo, entre suas obras, destacam-se os afrescos no teto da Capela Sistina, no Vaticano, que contam a história bíblica da criação do mundo. Também teve uma imensa expressividade na escultura. Ele procurava exaltar ao máximo a natureza humana. Michelangelo ficou conhecido como o poeta dos corpos. Já Rafael Sanzio, ele é conhecido como o pintor das Madonas, pela série de representações que fez da Virgem Maria com o menino Jesus. Entre as obras mais famosas de Rafael Sanzio, nós podemos citar o Triunfo de Galateia. Você pode pesquisar aí. Representa uma cena da mitologia grega, na qual Galateia, que é ninfa dos mares, foge das investidas amorosas do ciclope Polifemo. A obra foi encomendada por um rico banqueiro italiano, Agostino Chigi, para decorar a sua residência em Roma. Então é isso. Espero que você tenha gostado do tema e já aproveito para pedir que você compartilhe esse material. Olha, indica para os seus amigos, seus professores, seus alunos e, se puder, gente, apoie essa nossa campanha para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdo de livre distribuição para todos vocês. Para quem ainda não sabe, vou relembrá-los aqui, a nossa campanha está no Apoia-se. É apoia-se/.história. E claro, você também pode contribuir através do Pix. A nossa chave é o nosso e-mail, .história@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.